Oi, gente! Nesse vídeo eu venho conversar com vocês sobre os cuidados que nós, mães, devemos ter sobre tudo que influencia os nossos filhos, tudo que cerca os nossos filhos, tudo que está influenciando eles nas suas relações sociais. Eu tenho um filho de 4 anos e um filho de 8 anos. Esse meu filho mais velho, ele vai fazer 9 anos nesse ano. E eu já percebo alguns comportamentos assim, mais entrando na pré-adolescência. E eu tenho me preocupado e observado, já assim, com essa experiência já de mãe nesses 8 anos, né? Me preocupado em observar que, por mais que você ensine o seu filho comportamentos, boas maneiras, hábitos, né, por mais que tenha a escola, nós não conseguimos cercar eles com toda a proteção. E eles vão ser influenciados lá fora de casa, né? Nas suas amizades dentro da escola. Eles vão formar o seu ciclo de amizades com quem eles vão se identificar, e ao mesmo tempo eles vão ser influenciados e eles vão influenciar outras crianças também, né? E na geração de hoje tem um ponto muito forte, que é a internet, né? Os youtubers que eles seguem, né? E que influenciam bastante a forma dele enxergar o mundo, a forma dele falar com as pessoas, né, o linguajar dele. E aí eu tenho observado muito e nós mães temos a opção de lavar as mãos, né, e tipo ficar só na instrução de dizer: meu filho, não assista isso, ou meu filho, não fale isso, ficar só nessa palavra solta, ou castigar, mas enfim, pra mim são métodos que não fazem muito efeito, sabe? De você dizer pro seu filho, se ele falar um palavrão, você dizer: não fale palavrão. Aí muitas vezes dentro de casa, ou até mesmo você pode estar falando algum palavrão e você fala pra ele não falar. Não faz muito sentido esse tipo de educação, onde a gente joga as instruções, as informações, mas a gente não mostra isso na prática para o nosso filho. E as influências que eles têm, né, ao redor deles, fora de casa, não só falam, mas mostram na prática. Então, tipo, ele aprende a falar palavrão ouvindo uma pessoa falar palavrão. Ele não aprende a falar palavrão com a pessoa dizendo fale palavrão. Não, né? Ele observa o comportamento e ele vai adquirindo hábitos daquele comportamento, daquela pessoa que ele vai convivendo, que chama a atenção dele, que ele vai experimentando se identificar com aquela pessoa, né? E desde pequenininho a gente precisa ter esses cuidados. E uma coisa que cega muito a gente é que quando eles são pequenos, os nossos filhos, geralmente a maior parte do tempo deles é com os pais, é com alguém, né? É ou com os pais, ou com quem cuida, né? Ou com a avó, com a tia, enfim. E ele vai adotar uns comportamentos parecidos. E muitas vezes a gente não se percebe nos nossos erros, nos nossos maus comportamentos, nossos maus hábitos, mas os nossos filhos, eles aprendem. Muitas vezes, maus hábitos que os nossos filhos têm, muitas vezes são reflexo de nós mesmos. Então, a gente precisa parar um pouco e pensar. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu vejo o meu filho ser um pouco duro na forma de falar, um pouco grosseiro, assim, mas muitas vezes eu tô estressada dentro de casa e eu falo grosseiro com ele quando eu falo para ele fazer alguma coisa e ele não obedece. Muitas vezes eu já tô estressada, eu já tô irritada e eu falo grosseiro.
Só que quando a gente fala grosseiro, a gente não percebe, a gente acha que não está agindo errado, né? Eu me lembrei agora de um versículo que tem... Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Provérbios, o capítulo 16. Eu vou compartilhar com vocês alguns versículos, mas falando isso agora, eu me lembrei de um aqui, no versículo... aqui. No versículo 2 do capítulo 16, diz assim: todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos, né? Então, às vezes, as nossas condutas são inocentes, nós não soltamos uma murmuração por nada, existe um motivo que nos justifica. E aí nós nos sentimos inocentes nisso, né? E aí nós erramos muito e não percebemos. Mas os nossos erros influenciam os nossos filhos. E da mesma forma que nós podemos influenciar os nossos filhos para maus hábitos ou para bons hábitos, nós podemos instruir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. E o que eu tenho percebido dentro da minha casa é que só falar não está sendo um método muito eficiente, muito eficaz. Por exemplo, se meu filho chega em casa, tira a farda e ele deixa o tênis jogado na sala, e se eu só disser para ele, meus filhos são bem teimosos, sabe? Se eu só disser para ele, pega o tênis e guarda, muitas vezes ele tá fazendo alguma coisa que não é interessante para ele deixar o que ele tá fazendo para ir lá pegar o tênis e guardar. Então, só falar muitas vezes não funciona. Eu vejo que eu preciso me comunicar com ele, parar ele, fazer ele me ouvir, fazer ele me atender. E muitas vezes um método que parece mais fácil para a maioria dos pais é brigar, né? Dizer, menino, eu falei 10 vezes já e você não me atendeu, vai pegar aquele tênis e coloca no lugar agora, né? Muitas vezes essa é a forma grosseira que nós falamos com os nossos filhos, né? Mas nós temos a opção de não falar assim, né? Que eu percebo que surte um efeito bem melhor, porque quando nós falamos assim, o nosso coração já está cheio de raiva, né? O nosso coração está irritado e as nossas palavras, elas estão transmitindo esse sentimento para os nossos filhos, né? E é assim, nós transmitimos com as nossas palavras o sentimento que está no nosso coração. Nós estamos ali irritados já e não conseguimos conter as palavras e falar de outra forma, né? Então, nós poderíamos simplesmente ir lá no filho mesmo, parar o que ele está fazendo e dizer para ele, olha, você precisa atender o que eu falei para você agora. Você tem a opção de falar sem a ira, mas para você falar sem a ira, você precisa guardar o seu coração dessa ira, né? Porque se você já estiver irado, aí agora você tem a opção de transbordar essa ira ou simplesmente respirar fundo e negar, não querer transmitir essa ira, né? Dar um freio nessa ira. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu escuto meu filho resmungar ou falar um palavrão, é a mesma coisa. O coração dele está cheio de ira e ele está transmitindo essa ira. Ele aprendeu, viu com outras pessoas, né? Que assim ele está transmitindo a ira que está dentro do coração dele, falando um palavrão ou xingando alguém. Eu não tenho esse hábito, mas isso é algo particular meu. Desde criança, eu não tenho o hábito de falar palavrão. Minha irmã mais velha vivia falando palavrão do meu lado e eu não falava. Então é algo particular meu. Eu me lembro, num período da minha adolescência, que eu comecei a escolher alguns palavrões para eu... Mas era tipo aquela busca pela identidade, aí você começa
a achar bonito alguns comportamentos desafiadores, e aí eu comecei a experimentar alguns palavrões. E eu me lembro que depois ficou muito difícil, quando eu me sentia com raiva, não falar um palavrão. Então, eu entendo o meu filho, de que quando ele tá com raiva, porque ele tá jogando, e aí não tá dando certo alguma coisa no jogo, ele se irrita e fala um palavrão, ou quando ele tá irritado com o irmão dele, fala um palavrão, ou até comigo, né? Depois de um tempo ele pede desculpas, mas é porque naquela hora explodiu a raiva no coração dele. Então, eu preciso entender que, ao invés de ensinar o meu filho a não falar palavrão somente, eu preciso ensinar o meu filho a guardar o coração dele. E como é que eu vou ensinar o meu filho a guardar o coração se eu mesmo não guardo o meu? Né? Então, é esse o método que eu não considero eficaz. Então, o método que eu considero eficaz para a educação dos filhos é que eu preciso dar um testemunho vivo sobre o que eu ensino a ele. Eu preciso mostrar para ele como faz. É o método de Jesus, né? Que Jesus ensinou seus discípulos não somente com informação sobre as leis de Deus, né? Sobre os mandamentos de Deus, mas ele ensinou com a convivência. Ele fala para os discípulos dele: aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração. Ele fala aprenda comigo, faça comigo, conviva comigo para você aprender como é que faz. Eu acho que esse é o método mais eficaz, sabe? Então, para ensinar o seu filho diante de todas as influências que ele tem, a ter a identidade dele preservada e não se contaminar com essas influências, nós precisamos, antes de tudo, ensinar o nosso filho a guardar o coração. E isso nós conseguimos ensinar dentro de casa, para além dos hábitos, sabe? E aí eu quero chamar a atenção, assim, de você que é mãe, observe os jogos que o seu filho tem no tablet ou no celular, no computador, enfim. Né? Observe o tipo de jogo, porque aquele tipo de jogo influencia nos sentimentos do seu filho. Ele vai guardando aqueles sentimentos, né? Aquele jogo que é de destruição, aquele jogo que é de matar, aquele jogo que tem um monstro, vai formando os sentimentos dele. Quando ainda é uma criança pequena, vai enchendo o coração dessas coisas, não tem como depois você estranhar comportamento agressivo no seu filho, porque diz que o coração dele está se enchendo do que ele está recebendo, né? Mas eu quero chamar a atenção também que não adianta você brigar e tirar o tablet, tirar o celular do seu filho, né? E simplesmente dizer não quero mais que você faça isso. E simplesmente você só vai estar tirando do seu filho algo que é prazeroso para ele. E aí você não vai estar ensinando seu filho a guardar o coração, você não vai estar ensinando seu filho os motivos, né? Ou fazer a escolha dele, e ensinar ele a fazer a escolha do que é certo e do que é errado. Isso aconteceu aqui em casa. O meu filho estava cheio de joguinhos que são tipo de assustadores. Deixa eu ver se eu lembro algum nome. Pop Time, né? Nem sei direito como são o nome desses jogos, né? Mas é jogo como se ele entrasse num filme de assombração, filme de terror, e ele fosse interagir lá no filme de terror. O joguinho era isso, né? Tem lá uma boneca assassina, tem lá um urso que, sei lá o que ele faz, a boca... Enfim, ele vibra jogando isso. E como eu vou tirar dele isso se todos os amiguinhos dele jogam? Se o assunto deles que eu vejo ali, quando ele tá junto com os amiguinhos, é esse jogo, se as brincadeiras que eu vejo ele brincar com os amigos é como se fosse esse jogo na vida real, como é que eu vou tirar o meu filho disso? Né? Simplesmente eu vou virar inimiga do meu filho se eu fizer isso. Né? Mas então meu filho jogava, eu apenas observava, não gostava, sabia que isso não seria uma boa influência para o meu filho. Com certeza esse jogo não foi pensado para ensinar algo de bom para uma criança que joga, né? E eu sabia que estava errado, mas eu ainda não tinha entendido sobre o que eu deveria fazer.
Até que esses dias o meu filho começou a brincar com o irmão mais novo, né? O menino, meu filho de 4 anos. Ele começou a brincar que ele era esse personagem. Não me lembro o nome agora do personagem desse jogo, mas é um personagem bem desengonçado, que ele revira os olhos, fica todo torto, como se fosse um monstro, e vai pegar o outro, né? Ele começou a brincar assim com o irmão, e o irmão ficou com medo, ficou assustado, porque ele imitou muito bem. E aí ele ficou realmente com medo, então a brincadeira já não estava mais sendo divertida, né? Já estava sendo aterrorizante pro irmãozinho. E olha que esse irmãozinho dele costuma às vezes ficar sentado do lado dele vendo o jogo, então ele sabe que é um jogo. Mas é uma criança de 4 anos, não tem ainda essa divisão do que é imaginação e do que é real, totalmente amadurecida, né? Então ele ficou com medo, muito medo, aterrorizado, e o meu filho mais velho não parava de fazer isso, né? E eu disse para ele parar, e ele não parava de fazer, não parava, e ficava apagando as luzes de casa, fazendo de conta que era esse monstro, e não me obedecia, não parava de fazer isso, porque ele estava achando divertido ver o irmão dele com medo dele. Mas é isso que o jogo ensina, o prazer do medo, o prazer de ser assustador, né? E então tava fazendo sentido para ele aquilo. E eu fiquei super chateada com ele, porque ele não estava parando, nem pra mim ele estava parando. Gente, realmente ele imitava assim, parecia que ele estava possuído, assim, virando um monstro mesmo, sabe? E aí eu fazia umas cosquinhas nele pra ele rir e parar de fazer aquilo, porque realmente estava assustador. E depois eu fiquei pensando, depois quando acontecem alguns desastres assim, né? De algum adolescente, de algum jovem, como já aconteceu, né? Alguns de assassinatos, algumas coisas assim, e que essas pessoas tinham muita influência de jogos, né? Depois, quando acontece, a pessoa, né, não vai entender, né? Mas que essa influência ela já vem de tempos, né? Então, depois disso, eu briguei com meu filho, assim, falando pra ele parar de fazer isso, que eu não tava mais fazendo graça. Ele não parava. E aí eu abracei ele, pedi pra ele parar. E aí ele não parava, ficava fazendo a voz do monstro. Não parava de jeito nenhum. E aí, eu não lembro direito agora o que foi que eu falei pra ele. Eu fiquei tão irritada com ele, gente, que eu peguei a minha chinela e dei uma chinelada no bumbum dele. É algo que eu não costumo estar fazendo, mas realmente ele não estava parando. Eu fiz isso e aí ele chorou, ficou com raiva de mim, né? Ficou gritando dentro de casa com muita raiva de mim, porque essa é a reação, né, de quando você bate num filho assim, né? Ou ele vai chorar e tal. E aí depois eu fui abraçar ele, disse pra ele se ele queria se desculpar comigo. Eu pedi desculpas a ele porque eu tinha batido nele, expliquei que aquilo não tava legal e tal. E aí ele disse pra mim assim: mãe, eu quero parar, mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar. E aí ele ficava querendo, como se quisesse imitar de novo aquele boneco, né? Eu não sei se ele fantasiou tanto que o boneco tava dentro dele, que ele ficou fazendo, e ele dizendo: mãe, eu não consigo parar, eu não consigo parar. E eu abracei ele, né? Eu orei por ele. E aí ele parou, e a gente saiu, a gente foi pra praça, e ele não fez mais isso. Mas eu disse pra ele: olha, porque você não parou, isso tá influenciando você muito mal, eu vou tirar esses jogos do seu tablet. E aí eu fiz isso, tirei os jogos e disse pra ele: olha, você tem vários outros jogos que você pode jogar, você pode fazer outras escolhas, mas esses jogos de terror você não vai jogar, porque não tá te influenciando bem. Olha o que você estava fazendo, né? E você não estava conseguindo parar. Se você não tem controle, se tá fazendo você se sentir mal, não, e você não tem controle, então melhor não dá, né? Então convido ele a observar, a analisar se aquilo estava fazendo bem ou não a ele. Então nós saímos e ele parou de fazer tudo isso, né? Mas é algo que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo, né? Para que a gente tenha cuidado com o conteúdo que os nossos filhos estão consumindo na internet, o quanto isso influencia
né? Ainda mais na mente de uma criança que ainda está amadurecendo, que ainda está formando a sua identidade, o comportamento que ele vai ter diante de uma sociedade. Então, jogos que estimulam o sentimento de morte, de assassinato, com certeza não são jogos que fazem bem para o desenvolvimento de uma criança. Então, jogos, youtubers, comportamentos de youtubers também, né? Quem são os ídolos do seu filho, né? Fique atento, acompanhe quem são os ídolos do seu filho, porque essas são as pessoas com quem ele se identifica, né? E vale a pena convidar o filho a analisar se aquela pessoa é legal realmente ou não. Meu filho estava assistindo um dia desses um canal do youtuber e eu não estava gostando, porque de vez em quando o cara tinha uns comentários que não era muito adequado para uma criança, e soltava ali um palavrão e zombava de tudo, enfim. E aí eu disse para ele, olha, não faz bem você assistir, escolha outros, né? Então, tipo, não chego dizendo não, tá proibido, né? Não é assim, porque quando você chega para uma criança negando, proibindo alguma coisa, você tá chamando a atenção dessa criança para isso, né? Você pode estar desencadeando na sua criança, no seu filho, um comportamento opositor, um comportamento desafiador. E quando você não estiver presente, ele pode justamente buscar essas coisas que são proibidas, que vai despertar a curiosidade dele. Então, se algo não faz bem, a gente precisa tirar essa influência do nosso filho, a gente precisa trazer para a luz, ou seja, clarear a ideia do seu filho sobre isso. Né? Se tem algum amigo, como sempre nós vamos, eu levo meu filho para brincar numa praça aqui, e aí lá ele sempre se encontra com os mesmos amiguinhos, né? E tem uma criança que a gente já viu que os comportamentos são muito legais, de vez em quando ele até briga, ou seja, sempre das relações, né, até mesmo quando a gente é criança, a gente vai ter momentos em que a criança vai estar fazendo algo de errado e vai dizer que foi porque o fulaninho mandou, né? Então sempre vai ter isso, sempre vai ter essa influência. E a gente precisa estar orientando quais são as características de um bom amigo que o seu filho pode ter. Mas aí você não pode só ficar orientando, mas você precisa olhar para a sua vida também, né? As pessoas que estão fazendo parte da sua vida social são boas influências também para os seus filhos, porque eles observam você, né? Então, nunca só ficar falando para o seu filho e ter uma conduta na sua vida diferente daquilo que você ensina para o seu filho. Então, nós temos essas influências dentro de casa, nós temos essas influências nos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Quem já tem filho aí adolescente, né? Tudo isso influencia. Quando eu era criança, a televisão me influenciava muito, né? Mas hoje, assim, poucos meus filhos assistem TV, porque... E assim, não é canal mesmo, né? Sempre vai para o YouTube, dificilmente acompanhar algum canal, mas eu sempre estou ali tentando direcionar as escolhas deles, né, sobre o conteúdo que eles consomem e as influências das amizades. E aí, gente, tem um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que está em Provérbios, no livro, hoje eu estou só com o livro de Provérbios aqui, Provérbios, capítulo 22, tem o versículo 6, que talvez seja um versículo conhecido de algumas pessoas, mas para quem não tem costume de ler a Bíblia, né, ou para quem não tem essa aproximação com a Bíblia, talvez seja algo curioso. Para quem já tem estudos, que acompanha mais a Bíblia, talvez possa identificar bem esse versículo. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, uma boa instrução
né, que os pais podem dar para os seus filhos é aquela que, mesmo na ausência dos pais, os filhos continuam seguindo, continuam obedecendo. Né? Então, quando você dá uma ordem para o seu filho, mas ele só obedece na sua presença, e basta você sair que ele vai fazer aquilo que você disse que não podia fazer, então isso não é que isso significa que ele não aprendeu o que você ensinou. Né? Ele só aprendeu a mentir e a enganar. Né? E aí a gente precisa ter cuidado com isso, não ensinar os nossos filhos assim. Geralmente, quando você adota uma postura de aterrorizar o seu filho, né, de que o seu filho tenha temor por você, aí você identifica que se o seu filho tem medo de você, tem respeito, não. Né? Se o seu filho só se comporta bem na sua presença porque ele tem medo de você, isso não faz bem para o relacionamento entre vocês e o que você ensina para o seu filho não vai fazer efeito, porque ele vai fazer o contrário na sua ausência. E uma boa instrução é aquela que fica no seu filho, no coração do seu filho, mesmo quando você não está presente. Mas aí vem a pergunta, e como é que eu vou poder instruir o meu filho no caminho que ele deve andar? Então, como é essa educação, essa instrução que é eficaz para que o meu filho ele aprenda realmente? E aí eu trago aqui alguns versículos do capítulo 16 de Provérbios. Convido você a ler. Eu estava lendo esse capítulo 16 e me identifiquei aqui com alguns versículos e por isso eu estava me lembrando dessas situações que aconteceram aqui em casa com os meus filhos e do que eu tenho pensado muito sobre educação e a influência que eles têm sobre o comportamento deles, né? E o que eu posso fazer diante disso. E aí eu encontrei alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. Está no capítulo 16 do livro de Provérbios. Tem o versículo 21 que diz assim: o sábio de coração é chamado prudente. A doçura dos lábios promove o ensino. E aí eu pensei, poxa vida, quando eu estou falando para o meu filho, eu estou querendo ensinar tipo algo a ele, mas eu falo duro com ele porque eu já estou estressada com outras coisas, eu não posso esperar que ele aprenda uma instrução que eu estou dando com dureza. Mas, se eu utilizo a sabedoria que tem aqui no livro de Provérbios e falo de forma doce, falo demonstrando atenção, demonstrando cuidado, demonstrando amor, eu vou ter mais sucesso em promover o ensino. E é isso que eu vejo nos meus filhos. Toda vez que eu paro, que eu não me deixo ser levada pela ira, mas que eu falo como uma mãe que ama o seu filho, eu percebo que aquilo penetra no coração do meu filho realmente. Né? Então, se eu vou ensinar alguma coisa para o meu filho e eu quero que ele aprenda, eu tenho que primeiro me lembrar que eu preciso ter palavras doces. E muitas vezes nós mulheres somos oprimidas por tantas tarefas, tantas responsabilidades, né, no nosso dia a dia, que a gente vai ficando amarga sem perceber. Dentro de casa você vai ficando amarga e você só fala de forma amarga com seus filhos sem você perceber. Aquilo vai se tornando tão natural, né? E quando a luz de Deus ilumina, a gente não consegue enxergar isso sem a luz de Deus, né? O quanto nós estamos sendo duras e amargas. Mas se a gente enxerga isso e traz a doçura nas nossas palavras, ensinar para os nossos filhos, né? Então, o filho não foi tomar banho, você já mandou 3 vezes ele tomar banho, tá chegando a hora de ir para a escola e ele tá lá fazendo hora e dizendo não para você, e lá jogando no tablet. E aí você, menino, eu já falei para você 3 vezes. Ou vai agora pro banheiro, passa agora pro banheiro. Você tá falando de forma amarga, você não tá falando de forma doce, né? Essa é a maioria das pessoas, né? E eu me coloco no lugar também, né? Mas quando nós falamos de forma doce, ou seja, quando você chega lá pro seu filho, me dê o seu tablet, tá na hora, né? Não adianta você ficar enrolando, você precisa tomar banho, tem responsabilidade, tem horário, precisa fazer isso. Então, assim, não é passar a mão na cabeça do filho, falar de forma doce, nem falar de forma carinhosa e melosa. Filhinho, vem cá pra mamãe, vamos tomar banho, bebê. Não é essa doçura, né? Mas é falar de uma forma agradável, de uma forma que a pessoa
Sinta que você está sendo cuidadosa com ela, que o seu filho sinta a doçura da mãe dele, né? Que é uma mãe que está cuidando. Meu filho, você tem que tomar banho, você tem que se arrumar, você tem que se cuidar, você tem que estudar, né? Não no sentido de cobrar dele isso, mas no sentido de ensinar mesmo, de instruir, né? E tem o versículo 23 que diz assim: o coração do sábio instrui a sua boca. Então você precisa ser uma mulher sábia, uma mãe sábia para instruir o seu filho. E então você precisa cuidar do seu coração. Porque se você está amarga, é porque o seu coração está amargo. Não tem como você falar de forma doce com o coração cheio de amargura, cheio de raiva, sabe? Você precisa cuidar do coração. O coração sábio instrui a sua boca. E só Deus pode cuidar do coração da gente, né? Só Deus pode dar essa sabedoria para o nosso coração, para que saiam da nossa boca palavras de sabedoria. E diz assim ainda esse versículo: e os seus lábios promovem a instrução. E o versículo 24, eu vou continuar aqui. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Então, se você utilizar dessa doçura nas suas palavras, o seu filho vai te ouvir mais, né? A comunicação entre vocês vai fluir melhor do que a gente ficar só repreendendo o nosso filho, apontando erros dele, sabe, cobrando dele. Mas a gente precisa ensinar para os nossos filhos, e é utilizando essa doçura, essa sabedoria, que a gente consegue promover esse ensino para o nosso filho, e ele vai se lembrar dessas palavras doces na sua ausência, na sua falta. Ele vai se lembrar dessas palavras doces da sua mãe. E quando ele precisar de conselhos, quando ele fizer coisas erradas, né, baseado no que você ensinou para ele, ele vai conseguir identificar se um amigo dele está ensinando ele, está chamando ele para fazer algo errado. Se você é uma mulher dura, ele não vai ter coragem, ter abertura de chegar para você e te contar, te pedir ajuda, te pedir conselho. Mas se você tem essas palavras doces, se você é acolhedora com seu filho, de ensinar ele o caminho correto e andar com ele e ser correta também, né? Não agir só de forma repreensiva, quando ele estiver sendo influenciado para cometer erros, né, vai ser chamado pelos seus colegas para cometer erros, ele vai se lembrar de você e ele vai se sentir seguro de falar para você, né, de contar para você, porque ele vai esperar de você essa palavra sábia, essa palavra doce, essa instrução. Então, uma criança, um adolescente, ele vai procurar o conhecimento, ele vai procurar a instrução. Ele pode procurar fora de casa, quando ele não se sente acolhido dentro de casa. Ou ele pode procurar em você, quando ele se sente seguro com você, né? E aqui eu quero finalizar esse vídeo. E desejo que a gente consiga, né? A gente consiga desenvolver melhor essa característica, né, de um coração sábio e uma boca de palavras doces para instruir os nossos filhos. Então, tchau e até o próximo vídeo.